E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma das melhores partidas que eu já vi, jogada entre Fabiano Caruana e Ricardo Nakamura no torneio dos candidatos de 2026, que começou agora há pouco, tá? Nessa partida eu poderia ficar aqui um tempão falando o quanto ela foi espetacular, mas é mais interessante que eu apenas mostre elas pra vocês e vocês concordarão comigo que é algo que deixa assim a gente sem palavras, tamanha complexidade da partida. Então vamos lá. O Caruana começa com cavalinho F3, vem peão em D5 por parte do Naka e C4 é o gambito Ret, certo? É um gambito meio falso, assim como o gambito da dama. Se peão toma aqui por parte das pretas, as brancas recuperam o material tranquilamente, ou com E3 ou com E4, e esse ataque do bispo pra cima do peão pode facilmente recuperar o material. Qualquer ideia de B5 é facilmente descartada com o peão em A4, tá? Então normalmente esse é um gambito que se recusa, certo? Os lances mais populares são peão em D4 avançando o peão, pegando espaço, peão E6 e peão C6. E o Nakamura joga peão E6, então nós temos aqui uma posição muito parecida com o gambito da dama recusado. Se D4 for jogado, por exemplo, a gente transpõe para o gambito recusado. Mas o Caruana decide jogar G3, então vira algo similar a uma catalã, e o Nakamura avança o peão. Então mudou a estrutura de peões, o Nakamura tem bastante espaço no centro do tabuleiro, mas o Caruana acaba tendo bastante pressão com o bispo ao longo da longa diagonal. Então bispo G2, cavalo C6 segurando o peão e preparando para jogar algo como E5 no futuro, roque por parte do Caruana e bispo C5. Então nessa posição, o Nakamura tem bastante controle central, ele tem uma ameaça muito incômoda, se as brancas não fizerem nada, de cimentar o centro com E5, depois jogar E4, e as brancas vão acabar ficando sem espaço, então o Caruana se vê forçado a brigar pelo controle central, jogando o peão na casa de E3. O problema com o lance como o peão em E3 é que como você já movimentou o peão de C, a movimentação do peão de E gera um enfraquecimento de algumas casas centrais. Como você pode imaginar, a casa de D3 ficou fraca e a casa de D4 ficará fraca caso você capture esse peão. Então, o Nakamura mantém a tensão, né? Ele joga cavalo E7, desenvolvendo mais uma peça, convidando o Fabiano Caruana a capturar na casa de D4. O argumento sendo que, como você gerou esse enfraquecimento de casas com movimentação do peão de C, movimentação do peão de E, caso você queira capturar, romper a tensão aqui, nós teremos algo como peão toma, né? Cavalo toma e a casa de D4 tá fraca e é um posto avançado que está sendo ocupado pelas peças do Naka. Então não importa se você toma esse cavalo, um bispo toma o seu lugar. E depois não importa se você vai atrás desse bispo, né? Se você joga D3 e bispo E3 e ideias afins, né? Outra peça tomará o seu lugar. Então, por exemplo, não importa se você joga, sei lá, bispo E3 para se livrar desse bispo, né? Vem cavalinho F5 e o problema não é a peça que está ocupando a casa nesse instante. O problema é a casa em si e sempre vai ter uma peça do Nakamura indo atrás da ocupação da casa de D4. Então, nós vemos aqui um entendimento posicional do Nakamura sendo muito inteligente e o Fabiano Caruana vai um passo além, porque ele captura, que parece um erro estratégico por tudo que a gente está discutindo aqui, mas depois de cavalo por D4, né, para não lidar com a casa fraca, se você tomar de volta bispo toma, você tem que lidar com essa casa fraca, o Fabiano Caruana joga um lance excepcional. B4, sacrificando o peão de B para não perder o peão de E. E dessa maneira, a estrutura de peões do Fabiano Caruana fica completamente fragilizada. Depois de bispo por B4, o peão toma cavalo. Né? Nós temos uma estrutura de peões muito pior, no sentido de que brancas têm peões dobrados, brancas têm um peão isolado e pretas têm duas ilhas de peão sem nenhum ponto fraco. Mas as brancas têm muita compensação. Olha para esse bispo, que maravilha. Olha a dificuldade que o Nakamura vai ter de desenvolver a lada dama. É muito difícil de tirar o bispo daqui. É muito difícil de você não acabar perdendo a torre por algum tático. Fora que bispo B2 ou bispo A3 estão vindo aqui também. Você pode estar se perguntando, mas gato, isso daqui não está perdendo o peão de D4, né? Mas dama por D4 falha taticamente nesse momento para dama A4 cheque, certo? Pegando o bispo. Mesmo que cavalo em C6 possa ser jogado defendendo o bispo, não adianta de nada se o cavalo está caindo. E você entrar numa linha onde você vai em frente e toma aquela torre também vai levar à perda da dama, né? Ou a perda de muito material para tirar
aquela dama dali. Mas, de fato, a dama não sai, né? Se você jogar dama por A2, bispo A3, não deixa a dama sair e ainda gera uma ameaça muito incômoda de mate, e para sair da ameaça você vai ter que sacrificar a sua dama. Então não, o Fabiano não está perdendo um peão e ele ainda está gerando a ameaça do dama cheque pegando o bispo. Então o Nakamura vai em frente e faz o roque para lidar com o dama cheque, e o Fabiano Caruana joga a dama B3 desenvolvendo com o tempo no bispo e trazendo mais um atacante para a casa de B7. Nakamura joga bispo A5. Por hora, não dá pra você jogar tipo bispo por B7, você perderia pra torre B8, por exemplo, né? Então tá na hora do Fabiano Caruana finalmente lidar com as ameaças de dama por D4 e ideias afins, correto? Errado, né? O Fabiano Caruana poderia muito bem jogar bispo B2, seria um bom lance defendendo o peão, mas ele opta por cavalo C3, né? Basicamente gambitando aqui o peão de D, na ideia de que ele tem muita atividade caso dama por D4 seja jogado, né? O objetivo do Fabiano é jogar essa posição explorando ao máximo o tema da Catalã, que é o tema de que as pretas têm muita dificuldade de desenvolver a ala da dama e as peças ficam muito presas e muito falta de espaço. Então, por exemplo, se dama por D4 fosse jogado pelo Naka, a ideia seria jogar bispo A3, tocando ali o cavalo, certo? E agora, por exemplo, vamos imaginar, né, que você jogue torre em E8. Você já leva bispo por cavalo, torre toma e dama em A3, dando um duplo aqui nas peças. Caso, por exemplo, dama por D4, bispo A3 e você defenda com dama em F6 ali o cavalo, né? Você já tá levando o cavalo E4, a dama não consegue segurar. Se você trocar o bispo pelo cavalo antes, né, piorando a estrutura de peões das brancas e agora joga o dama na casa de F6, você ainda tem muita dificuldade de desenvolver o restante das suas peças por conta da atividade. Então, o Nakamura decide que pegar esse peão, por mais que seja uma linha que racionalmente dá pra jogar, vai te levar a ter tantos problemas no futuro que não vale a pena. Ele decide jogar cavalo em F5 e falar, tudo bem, eu vou tomar de cavalo com tempo na dama, então agora eu forço o Fabiano Caruana ou a avançar ou a defender o peão de alguma maneira. E o Fabiano joga bispo A3. Mais um lance espetacular, né? Mais um lance fantástico, se aproveitando dos temas que ele tem que se aproveitar. O Nakamura tá muito mal desenvolvido, você vê? O bispo tá sem defesa. Dama em A4 vem com tempo no bispo. Então, se cavalo por D4 for jogado, dama em A4 e de repente você tem duas ameaças sendo feitas ao mesmo tempo. Primeiro, a ameaça do bispo A3 em cima da torre de F8. Segundo, a ameaça da dama em cima do bispo de A5, que não dá para defender as duas num lance só. Por consequência, o Nakamura joga torre em E8, né? E agora sim, existe a ameaça do cavalo por D4 por parte aqui do Ricardo Nakamura, e o Fabiano avança o peão para casa de D5. Então, até o momento, né? Os dois jogadores estão jogando com 100% de precisão. Os dois jogadores estão jogando um xadrez perfeito praticamente, né? Todos os lances aqui foram excepcionais e não vai deixar de ser assim tão cedo. Basicamente, o Fabiano Caruana tem uma vantagem, enquanto o Nakamura não conseguir desenvolver o restante das peças dele, e o Nakamura vai igualizar quando ele conseguir tirar esse bispo daqui, quando ele conseguir finalmente desafogar o seu desenvolvimento. É aí que vem uma das ideias mais bonitas de todas, né? O Nakamura joga cavalo D4, ganhando tempo na dama, dama em A4, e nessa posição você não pode jogar bispo B6, porque bispo B6 perde para C5, o bispo está preso. Parece que o Nakamura vai ter que tomar o cavalo, né? Ao ponto que as brancas vão tomar de volta, e o jogador de brancas fica com a estrutura um tanto quanto debilitada, mas as pretas não resolveram nada. As pretas ainda têm peça solta, perdendo tempo. O jogador de pretas ainda tem o grave problema de que não consegue tirar o restante das peças. E imagina-se que é assim que vai ser a partida. Só que aqui, o Nakamura joga um lance brilhante. O Nakamura joga um dos lances mais fantásticos que você vai ver no dia de hoje. Só perde para os que o Caruana vai jogar depois, né? O Nakamura joga peão em B6 segurando o bispo. Cara, que lance maravilhoso, né? Peão na casa de B6 pode parecer uma gafe completa, uma gafe absoluta, porque nós estamos aqui perdendo a torre de A8, correto? Peão toma E6, ganha um peão limpo, certo? Só que aí vem um entendimento posicional maravilhoso. Quando você fianqueta o bispo, você gera um enfraquecimento de casas ao redor do rei. A casa de F3 vira uma casa que as peças do jogador de pretas querem infiltrar, e a casa de H3 também. Esse bispo do fianqueto, ele não é um bispo qualquer. Esse bispo do fianqueto, ele é o próprio Papa. Você tem que dar uma importância desproporcional para essa peça, né? Porque ela tá defendendo todas as casas ao redor do seu rei.
O Nakamura tá sacrificando a torre, mas é um sacrifício que você não deve aceitar. Aqui o Fabiano Caruana pensou por 40 minutos e ele não tomou em E6. Por quê? Se ele toma em E6, ele leva bispo por E6, bispo toma a torre e parece vencedor, mas dama toma e o jogador de pretas tem tantas peças ameaçando infiltrar ao redor do seu rei que você tá praticamente levando checkmate aqui, né? A máquina dá uma vantagem de 1 ponto, mas a máquina encontra recursos defensivos absurdos para ambos os jogadores, né? Da perspectiva humana, a posição é praticamente indefensável. Você vai ter que jogar F3, o jogador de pretas já começa a infiltrar com bispo H3, com bispo G4, até cavalo por F3, que parece que não dá em nada, porque a torre tá atacada, ganha para as pretas, né? Até esse lance absurdo ganha, porque depois de torre toma, você não vai tomar a torre e levar mate, né? Você vai jogar bispo toma e B5. E aí a ideia é você trazer a torre com tempo na dama. Dama por B5, torre B8, e daí você vai tomar em F3, né? Então até essa ideia do cavalo por F3 é uma ideia boa o suficiente para as pretas, mas as pretas nem precisam jogar isso. Tem bispo G4, que é um lance absolutamente fantástico, né? E se peão toma bispo, por exemplo, né? Bispo por cavalo, peão toma e torre E2 e você tá entrando com checkmate. E se torre em F2, torre toma e a dama tá vindo com ideias de checkmate. Por consequência, galera, amem o bispo do Fianqueto, ele protege o seu rei. Fabiano Caruana, depois de 40 minutos de reflexão, joga a torre 1. A intenção de jogar a torre 1 é porque o Nakamura resolveu o problema. Ele vai conseguir desenvolver a peça que faltava, você vai ter que voltar a dama, então com torre de A em E1, você volta a dama, mas mantém as suas torres conectadas. Portanto, esse lance era de fato melhor na posição. O Nakamura joga C5, apoiando o cavalo. Você pode tomar en passant caso queira, mas é aquela ideia que a gente falou do bispo do Fianqueto. Se você toma en passant, ele toma de bispo, contestando o bispo do Fianqueto, e para não trocar, você vai ter que fazer alguns malabarismos que não são algo interessante. Então a melhor ideia realmente é aceitar que o cavalo vai ficar apoiado pelo peão, não tomar en passant, e aqui, bispo B2 por parte do Fabiano Caruana, trazendo o bispo para tentar tomar esse cavalo que tá numa casa tão forte no nosso lado do tabuleiro, né? O Naka joga torre B8, então ele finalmente para de sacrificar a qualidade e tá jogando para jogar B5 e começar a mobilizar a maioria de peões que ele tem. A ideia sendo tomar em D5, se peão toma de volta ele fica com 3 contra 1. Então a gente entra aqui na ideia do Caruana parar essa maioria de peões com A4, A6 prepara para jogar B5 mesmo assim, mas o Fabiano Caruana finalmente toma em E6, vem bispo toma, e ele joga cavalo em D5, certo? Parando a pressão que o jogador de pretas tinha sobre o peão de C4. Dama D6 é jogado pelo Nakamura, bispo por cavalo, peão toma, torre em E4, e agora torre por peão está sendo ameaçado, para evitar bispo por cavalo, certo? Torre toma de volta e bispo toma D5. Vamos para um final de bispo de cores opostas, na verdade um meio jogo, ainda tem as damas do tabuleiro de bispos de cores opostas. E nesse momento, né, todo mundo que estava assistindo a partida estava com a sensação de que beleza, foi uma partida bonita, os dois jogadores jogaram ideias fantásticas, né? O Caruana trouxe um gambito, o Nakamura entregou a qualidade para um ataque, mas o Caruana acabou não aceitando. Foi uma partida maravilhosa, mas agora empatou. Bispo de cores opostas é óbvio que é um empate, né? Só que, galera, bispo de cores opostas é um tema que empata quando não temos dama no tabuleiro. Quando temos dama no tabuleiro, o bispo de cores opostas a gente diz que é um final que favorece o jogador que pegar a iniciativa. Por quê? Porque esse bispo ameaça F7. Esse bispo não defende F7, sob nenhuma circunstância. O que um bispo ameaça, o outro jamais pode defender e vice-versa. Então, esse final é um final que favorece os ataques, mas é um final tão difícil de jogar e tão raro e normalmente a galera vai dizer que tá empatado, mas aqui o Fabiano Caruana, cara, ele transcendeu na maneira de jogar essa posição. Olha as ideias absurdas e fantásticas que ele vai empregar. Então, beleza. Bispo B4, Fabiano pensa, ok, o meu alvo é F7. Esse é o alvo que eu quero jogar para ameaçar. Para poder ameaçar F7, é interessante que eu fixe os peões do meu adversário. O Fabiano joga H4, parece um lance inocente, parece que ele tá jogando H4 meio que pra passar a vez, né? Pra jogar tipo dama F3, rei G2, vão jogar mais uns 2 ou 3 lances e vão empatar. Nada disso. O H4 do Caruana é um lance muito inteligente, né? Tem A5 por parte do Nakamura, fixando o peão em casa escura, D3, beleza, dama em F6 e agora rei G2. Rei G2 também parece um lance muito inocente, mas não.
Rei G2 é genial. A ideia é jogar torre H1 e seguir empurrando o peão. Pra quê? Pra cimentar a casa de G6. Vai fazer sentido daqui a pouco, né? Dama em E5 do Naka, dama em F3, é claro, ameaçando F7, e dama em F6. Se trocar as damas, acabou o ataque. Mesmo que piore a estrutura de peões do Nakamura, trocou as damas, acabou o ataque, final de bispo de cores opostas, você precisa ter muita vantagem para conseguir vencer. Então, dama G4. E agora, o Nakamura deveria ter percebido o que o Caruana tá tentando fazer. O único lance aqui por parte do Nakamura que não vai acabar perdendo é G6. Pra quê? Pra evitar o H5. E o H5 vem do mesmo jeito, mas aí dama em F5 força a troca das damas, né? E mesmo com essa estrutura horrível, o Nakamura seguraria porque final de bispo de cores opostas. Mas na partida, bispo C5, vem o H5 e não tem o mesmo G6, não com a mesma velocidade. A torre tá vindo. É forçado H6. E agora que o H6 é forçado, G6 você não joga mais. A casa de G6 se tornou um ponto de muito interesse para as brancas e a casa de F7 está para sempre amaldiçoada como a casa que as brancas vão trazer todas as peças para ameaçar. Ainda assim, como que ganha, né? Torre H1, o único lance para fazer um levantamento de torre e ter 3 ataques à casa de F7. Dama G5 oferece a troca? É claro que não, né? E o torre H1 também era muito importante para seguir defendendo ali o peão. Dama em E7 e torre H4, não, primeiro o bispo C6 tirando a torre da coluna E, torre ganha a coluna E, certo? O bispo volta, rei F8 para sair da cravada, e agora dama em G4, ainda sem nenhuma ameaça clara, apenas mobilizando o material. Torre D8, certo? Dama em E4, segurando tudo e tentando ameaçar talvez entrar em H7, rei G8, dama em F5, dama em D7 oferecendo a troca, é claro que não quer, torre em F8 segurando tudo, e torre em E5 com a ideia de jogar torre na casa de F5. Beleza, bispo D6, torre F5. O jogador de brancas fez tudo isso. Colocou 3 ataques sobre F7, né? Mas as pretas defendem F7 3 vezes. Cadê o progresso? O jogador de preta joga dama E7. Não tô vendo o progresso aqui. E a verdade é que essa é uma posição que a única maneira das brancas ganharem é se elas forem extremamente precisas, talvez nos próximos 10 ou 15 lances, né? E gerarem essa situação de Tsuktsvang, porque o jogador de brancas, claro, tem pressão em F7. Então todas as peças do jogador de pretas ficam passivas defendendo essa fraqueza. O que as brancas precisam fazer para converter essa vitória é ameaçar agora, ao mesmo tempo que o F7, os outros pontos fracos da posição do jogador de pretas, como o peão de D, o peão de B e o peão de A, enquanto pressionam F7, para que as pretas fiquem sobrecarregadas. Não dá para ganhar ameaçando um ponto só. Você precisa fazer o princípio das duas fraquezas aqui. A ideia é, se você tem 3 peças e as 3 estão ameaçando um ponto só, e o adversário tem 3 peças e as 3 estão defendendo um ponto só, você nunca vai fazer progresso. Então, dama G4 pressionando o peão de D, certo? Bispo em E5 defendendo. Agora a torre volta, certo? Meio que para passar a vez, e o adversário planta o bispo em F6. Então, olha só, o bispo de repente tá sobrecarregado, porque ele tem que defender o peão, né? E ele também tem que defender o rei do adversário e defender da ameaça sobre F7. Ele não pode sair sem F7 cair em algumas situações. A dama, agora, não somente defende F7, ela também defende o bispo. Porque se a dama sair daqui, por exemplo, né? Vamos imaginar que as brancas jogam um lance aleatório e pretas tirem a dama daqui. Torre por F6 ganha o bispo, né? Você vê que o Fabiano tá com essa precisão absurda, gerando uma sobrecarga na posição do jogador de pretas, né? Ele joga a torre F4, não faz nada por hora, mas prepara para passar a dama por trás. Certo? Vem dama D8 e bispo E4 com a intenção de jogar dama F5 e entrar em H7. Aqui o Nakamura transcende, porque a ideia normalmente seria você jogar dama C8 e não deixar dama em F5, mas ele joga torre E8, tá argumentando, não tem problema. Dama em F5, entra em H7, você não tem nada, é bispo de cores opostas, sua dama não pode tomar nenhum dos peões. E ele tá correto. De fato, não ganha. Então, o Fabiano joga o único lance que retém vantagem. Cara, isso aqui é muito impressionante. O único lance que retém vantagem para as brancas aqui nesse grau é torre F5. O que torre em F5 tá fazendo? Cara, a verdade é que várias coisas, né? Torre em F5 tá preparando para jogar dama F4, que é importante, porque gera temas de sacrifício de qualidade. Mas mais importante também, tá gerando o tema de torre D5. Então o bispo não pode sair daqui sem que o peão pendure também.
tá gerando também tema de C5, que é muito importante, porque C5, o peão toma, torre toma, eu gero mais uma fraqueza em A5, que é muito difícil de lidar. Então, por exemplo, se o jogador de preto jogar torre, sei lá, dama C8, você joga dama em F4, ele joga qualquer lance aqui de rei, você tem a ideia do C5, peão toma, dama cheque, por exemplo, né? O adversário não vai jogar bispo E7 e levar o sacrifício aqui com dama G6 e afins. Ele joga um torre E7 da vida e você toma de torre. E de repente o peão de A tá caindo, a torre tá entrando na sétima e todas aquelas fraquezas estão acontecendo. Olha que ataque complexo. Vem dama D7 aqui do Nakamura. Dama em F4, meio que ameaçando várias coisas, o sacrifício de qualidade. Torre por D5, torre D5, né? E bispo G5 ameaçando a dama. Dama em F3... E chegamos numa posição onde meio que tudo tá caindo, né? Tudo tá caindo, meio que não importa o que o jogador de pretas joga aqui, mas não é claro de nenhuma maneira como que o jogador de brancas vai converter. Uma das ameaças é bispo C6, né? Bispo C6 está sendo ameaçado. Outra das ameaças é torre por F7, que também está sendo ameaçado, por incrível que pareça. Mas beleza, o Nakamura poderia jogar torre F8, que lida com as duas, mas aí torre D5 ganha o peão de D. Então, olha a quantidade insana de ameaças que o Caruana tá jogando. O Nakamura joga dama C7, ele sai da ameaça do bispo C6, mas leva, né? Pausa o vídeo, veja se você encontra, é claro que você encontra, né? Torre por F7. E todo esse sacrifício, todos esses últimos 10, 15 lances foram pra ganhar esse peão, né? Dama toma F7, bispo D5 prende a dama, e a torre sacrificada há de ser devolvida para não perder a dama, né? Temos ainda dama em G4, porque se trocar as damas mesmo com um peão a mais empata, né? Bispo toma a torre e agora estamos no mesmo final praticamente. Damas no tabuleiro, mas com um peão a mais. Como que converte? Como é que leva isso para casa? A resposta é extremamente difícil e é um final que eu acho que se colocasse 50 grandes mestres para jogar, talvez 45 empatariam, né? É um final insanamente complexo. Vem bispo D7 tocando a dama, né? Rei G1, bispo em F6, dama E6, certo? Toda uma manobra evitando trocas de dama e tentando gerar teminhas de checkmate, né? O bispo vem aqui gerando dama em F7 checkmate, por exemplo. Dama C7, dama cheque, não pode trocar as damas. Dama em G8 com a ameaça sobre o peão de G, caso o bispo por G3 tentando um empate, por exemplo. O rei caminha pra frente. Aqui... Bispo E4 não é a melhor maneira de converter. A melhor maneira de converter seria jogando dama em F8 cheque, mas beleza, é uma linha assim, completamente de máquina, não vale a pena a gente entrar nas linhas de máquina. O que vale a pena a gente fazer aqui agora é entender o plano do Fabiano Caruana, que é um plano assim avassalador, né? O Fabiano percebeu que a única maneira dele conseguir vencer esse final é se ele conseguisse... Em alguma circunstância, né, ele joga o F4, o bispo em F6 é importante, porque senão dama G8 ganharia o peão de G, né? Por exemplo, se bispo D6, dama E6 cheque e dama G8 ganha o peão de G, te força a pisar aqui. Então, bispo F6 é importante. Mas o Fabiano percebeu que a única maneira que ele teria de ganhar seria se ele trouxesse o rei para o centro e trocasse as damas e tentasse vencer o final de bispo de cores opostas com um peão a mais. Então, rei G2, dama cheque, rei F3 e dama E4. Trocando as damas, que normalmente levariam um final completamente empatado, porque bispo de cores opostas, com um peão a mais apenas, mas o Fabiano tem peões passados, conectados e o rei extremamente ativo, que talvez seja o suficiente para que o Nakamura não consiga montar uma fortaleza. Galera, é muito difícil expor em palavras o quão impressionante isso é, né? E vale a pena falar, até esse momento o Fabiano Caruana tinha errado apenas uma vez com aquele bispo E4. Ele estava jogando a posição com 96% de precisão, um negócio assim. Beleza. Vem então, bispo E7 tentando montar uma fortaleza por aqui. Peão E5, bispo B4 tentando avançar e bispo D3 não deixa. Bispo volta tocando o peão de G e G4. Rei E7, Rei E4 e bispo G3. Então, nesse momento, o Fabiano Caruana acaba jogando o peão em F5, que não é a conversão mais limpa possível. Ele poderia ter jogado o G5, que era um pouco melhor, com algumas táticas que é muito difícil de parar o H6, né? A ideia seria o bispo aqui, rei aqui, e o H6 é praticamente impossível de parar, mas ele joga o F5. Vale a pena falar também que eles tinham pouco tempo no relógio. Tem por parte das pretas rei D7 e o Fabiano Caruana não toma o peão porque ele tá vendo um passo à frente.
O Fabiano Caruana tá na ideia de ameaçar o peão de B. Se ele toma esse peão, vem bispo cheque. E aqui existe uma fortaleza e talvez o Nakamura segure. Então, ao não tomar o peão e jogar rei D5, ele mantém esse peão aqui. Olha o nível de genialidade, porque ele vai expulsar o rei e vai jogar rei C6 e vai pegar o peão de B e não tem nenhuma maneira do bispo voltar, cara. Bispo H4, né? Tentando a manobra por D8. E aqui o Caruana joga um lance brilhante vermelho, F6. O lance é uma gafe porque abre mão de muita da vantagem, mas as brancas seguem ganhas, né? Na hora, o Stockfish nem entendeu. Na hora, o Stockfish deu 0-0-0, assim, durante o campeonato, né? Depois de alguns minutos, calculando, ele percebe que as brancas seguem ganhas. Mas a maneira correta do jogador de preta jogar ainda é muito difícil. Ele deve tomar, que é o que o Nakamura faz. E agora, olha que absurdo, né? A ideia do Nakamura, ó, entregando esse peão, ao invés de jogar bispo F2, é qual? Entrega o peão para que o bispo defenda o peão lá. A ideia do Nakamura com o bispo em H4 é o bispo defender por D8, o F6 do Caruana, né? Deixando o Naka tomar. Para não tomar de volta é para negar a casa de D8 para o bispo. Vocês entendem o nível de complexidade do final que o Caruana tá jogando? Ele tá negando o bispo D8 para não ter como defender o peão de B e tá negando o bispo F2 também. Não tem diagonal pela qual o bispo defenda. E aqui a máquina pede por rei C7 para não deixar rei C6 entrar. E a vitória das brancas é um pouco mais complicada, mas ainda é uma posição, né, que se você jogar na table base, ela vê um caminho para a vitória para as brancas aqui. Na partida, rei E7, rei C6 e não tem nenhuma entrada por D8, né? Eu acho que com o rei C7 você teria como jogar bispo D8, né? Você poderia jogar E7, rei D7, né? Por exemplo, se a gente promove e joga rei C6, você poderia sacrificar o peão para jogar bispo D8. Eu acho que essa que seria a maneira correta do jogador de pretas defender. E aqui talvez não exista, na verdade, nenhuma variante na qual as brancas de fato consigam ganhar. Mas ainda assim, né, os dois jogadores estão jogando agora com minutos no relógio, o Nakamura não encontra, vem o rei C6, rei por E6, rei por B6, bispo E1, C5 e o Naka abandona porque não há nenhuma maneira de você parar a promoção sem sacrificar o bispo no peão. Cara, que partida insana. Eu espero que vocês tenham curtido essa análise, a partida me deixou boquiaberto, tamanha complexidade. Deixa um like se você curtiu, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!